Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais um Momento de Fé com Manuel Costa. E eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, mensagem que está em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 7, no capítulo 22, no versículo 9, e também o Salmo 52 inteirinho. Davi fala da situação da síndrome de Doeg. Doeg, o Edonita, ele não era profeta, sacerdote, não era rei, mas ele entrou para a história bíblica como símbolo da perversidade, da delação maligna e da língua usada quando é para destruir. A história de Doeg revela um espírito perigoso que atua até os dias de hoje. Gente que não luta, mas denuncia. Não edifica a sua casa, mas acusa o outro. Não protege as vidas, mas destrói as reputações que as pessoas conseguem. A síndrome de Doeg não é força física, é um veneno espiritual. Quem era Doeg? Um homem no lugar errado, com o coração errado, em 1 Samuel 21, 7. Descendente de Esaú, historicamente inimigo de Israel. Ele está no meio do povo, mas não tem a mesma aliança. Ele estava detido perante o Senhor, fisicamente num ambiente espiritual, mas ele espiritualmente estava desconectado. Então nem todo mundo que frequenta ambientes santos tem coração santo também. Há pessoas dentro do templo que trabalham contra o propósito de Deus. A síndrome da observação maligna. Em 1 Samuel 22, 9 diz: Então respondeu Doeg: Eu vi o filho de Jessé. Doeg viu, mas não entendeu. Ele observa Davi recebendo pão e espada, mas ele ignora o contexto, ele nem sabe o que estava acontecendo, mas ele guarda essa informação para futuramente ele usar como arma. Ele não fala no momento certo, ele espera o tempo do ódio para agir. Então a síndrome de Doeg começa quando alguém observa para acusar. Sabe aquelas pessoas que ficam reparando a sua vida para depois chegar em outras pessoas e falar? É para acusar, não para proteger. Não para quem ama. Quem ama cobre. Quem odeia expõe. Então quando nós amamos o nosso irmão, com um singelo jeito, com uma nobre maneira, vamos conversar com ele sobre determinado assunto e procurar entender o que está acontecendo. Não fazer julgamentos precipitados da vida das pessoas e sair falando por aí, porque a partir do momento que você abre a boca, quando é coisa maligna, isso empesteia mais do que você imagina e traz consequências para a vida da pessoa, mas não esqueça que vai trazer para a sua também. Vamos continuar aqui a situação de Doeg para a gente ver o final da história? Em 1 Samuel 22, 9 e 10, diz que ele distorce os fatos. O que era socorro vira conspiração. O que era necessidade vira traição. Ele fala para agradar o rei Saul no caso, mas não para honrar a verdade. Doeg busca favor político, não justiça. Ele sabia que se ele desse essa informação, ele seria ajudado pelo rei de alguma forma. Então quem vive, meus irmãos, para agradar homens, sacrifica vidas. Sabe que você pode ter as suas mãos sujas de sangue ou de sacrifício humano pela sua língua, pelo que você fala. Deixe a vida dos outros em paz. Cuide da sua vida, da sua casa e da sua família, que você já está fazendo demais. Porque a língua sem temor, ela produz morte espiritual. A síndrome da violência sem consciência. Em 1 Samuel 22, 18 e 19, Doeg mata 85 sacerdotes, porque Saul mandou os soldados matarem, mas eles não fizeram isso. Doeg pegou a espada, né? Saul ordena, mas Doeg executa. Ele pegou a espada e matou 85 sacerdotes, todos de uma vez só. Essa história está em 1 Samuel. Depois os irmãos procuram aí. Saul ordenou, mas Doeg que executou. Ele faz o que os próprios soldados de Israel se recusaram a fazer. Ele destrói homens, mulheres, crianças e animais.
é a manifestação máxima de um coração sem temor. Quando a língua não tem freio, as mãos também não vai ter. Quem começa acusando, termina destruindo, mas a gente não pode esquecer que o julgamento divino chega a todos. Aí entra o Salmo 52, onde Davi relata todos os sentimentos deste homem. Leia com atenção o que fala o Salmo 52. Davi escreve um salmo inteiro denunciando este homem. Deus não ignora a língua maligna. Em Salmo 52, verso 2 diz: a tua língua trama destruição. E o fim de Doeg, em Salmo 52, 5, Deus te derrubará para sempre. Deus pode até silenciar por um tempo, mas nunca absolve a maldade não arrependida. Este homem não se arrependeu, ele queria viver de favores dos reis, do rei. E assim são as pessoas hoje. Por causa de favor, não importa em quem vai pisar em cima, não importa em quem está machucando, sabe, para levar vantagem para si mesmo. Ninguém pensa mais no outro como deveria pensar. Ninguém quer ajudar o próximo como deveria. Primeiro quer se favorecer. E o que Jesus veio ensinar? Quem ama a mim, ama o próximo como a ti mesmo. Gente que se alimenta de fofoca espiritual, transforma informação em arma. Gente que prospera com a queda dos outros, sobe pisando em cadáveres espirituais. Gente que usa zelo como desculpa para a crueldade, mas não carrega amor, graça nem misericórdia. E gente que fala muito de verdade, mas não vive a verdade. A verdade sem amor vira violência. Tudo isso que eu te falei está aplicado à síndrome de Doeg hoje. Pessoas que vivem dessa forma. E como a gente não cai na síndrome de Doeg? Guardando o coração, vigiando a língua, protegendo vidas, não só a sua, não só da sua casa. Ame a verdade com misericórdia e lembre-se, Deus é defensor dos inocentes. Um dia tudo vai ser cobrado. E assim, não é maldade de Deus, não é vingança não, viu? É simplesmente o fato de você plantar errado e colher errado. Doeg provou que não é o tamanho da espada que mata, mas a maldade do coração. Ele entrou na história como o homem que usou palavras para produzir um massacre. Lembre-se que tudo começou na forma dele ver. Ele não soube o contexto e no fim ele massacrou famílias. Que Deus nos livre de ser Doeg e nos faça como Davi, feridos, perseguidos, mas com o coração segundo o dele. Amém, meus irmãos? Então, que a gente aprenda com Doeg a não sair falando coisas que não conhecemos, a não viver coisas que não cabem na nossa alçada. Se pudermos ajudar, amém. Se não pudermos ajudar, também não vamos fofocar da vida alheia. Vamos cuidar da nossa vida e da vida do próximo. Se você não quer ajudar, mantenha a distância. Mas o certo, ore pelas famílias. Olhe pelo seu vizinho que não está bem, em vez de guardar ódio, ore pela vida dele. Tem pessoas que expressam a mágoa, o ódio, porque não está vivendo bem. E com isso traz destruição para si e para os outros. Então não entre nessas fagulhas, nessas farpas. Cuidado com a língua. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, receba nosso louvor, receba nossa adoração nesta manhã, Senhor. Pai, enfrentamos lutas diariamente, mas o Senhor tem nos dado a graça a nosso favor. E com isso nós vamos vencendo etapas, vencendo batalhas. Senhor, nos ensine a não ser como Doeg, um homem maldoso, um homem que tinha interesses próprios, que queria viver sua própria vida, a levar vantagem somente para si mesmo. Ensine-nos a ser como Davi, um rei piedoso, um rei misericordioso, um rei que ajudava o povo, um rei, Senhor, que tinha a estrutura de Deus na vida deles, que essa estrutura também nos alcance, que a graça de Deus viva em nós, que nós possamos abençoar nossa casa com nossa língua e abençoar outras famílias, que a nossa casa seja um lugar de Deus, onde a paz de Deus repouse, a alegria do Espírito esteja dentro, Pai, dos nossos corações, que o Senhor nos ajude a vigiar, Pai, para que não saia palavras de destruição da nossa boca, e sim palavras que edificam, Senhor, que a nossa vida não seja duas fontes de água, seja fontes de água doce que constrói, que edifica.
Abençoe, Senhor, as casas, as famílias. Traga cura para quem está doente, libertação para quem está oprimido. Livre, Pai, as pessoas da opressão. Livre, Senhor, as pessoas da ansiedade, da depressão e traga alívio para todos que chegaram a ouvir esta oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?